Olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite a todos vocês. Quero agradecer muito pela participação de vocês aqui no nosso canal de estudo. E se for a sua primeira vez, seja bem-vindo. E explicando, o nosso objetivo do nosso grupo é autodesenvolvimento, autoconhecimento, autocura. E nós estamos fazendo estudo do livro Libertação do Sofrimento, da mentora Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. E nós vamos fazer o capítulo 5º hoje. E é uma imensa alegria para mim poder estar aqui com vocês e também estar aprendendo. Estou com muita vontade de aprender, a desenvolver, a ser melhor também. Então, que a gente possa fazer isso junto. Muitos estudiosos e profissionais da área da psicologia, eles fazem esse tipo de estudo dos livros da série psicológica Joana de Ângeles, mas não é feita a leitura, e a gente se propõe a ler e fazer as reflexões das lições. Então, eu quero também convidar a vocês para a gente fazer uma prece. E hoje é dia 9 de fevereiro, e a gente sabe que essa semana nós recebemos a triste notícia do desastre que houve na Turquia e também na Síria. Vários desencarnes ocorreram, mas também é um período muito trágico para todos eles, porque lá é o inverno também, que também é inverno no momento, mas bem diferente, um país que neva e teria perdido tudo, os lares, as casas, os entes queridos, que é a maior dor. Não consigo imaginar o quanto de pessoas feridas estão lá, tanto fisicamente quanto emocionalmente, espiritualmente falando, de participar dessa tragédia. E gostaria da gente até fazer uma prece para eles também. E já que esse assunto de cura e autocura, porque eu fiquei pensando muito, sabe, por que a gente tem na doutrina espírita as devidas explicações das mortes em coletivo, desencarne coletivo, a necessidade que esses espíritos assumem, essa posição. Até mesmo eu acho que precisa ter muita coragem para escolher uma experiência como essa para poder evoluir. Mas eu quero externar para todas essas familiares das pessoas que perderam as famílias, que Deus os console, que Deus os abençoe e que a paz reine no mundo todo, mas principalmente no coração daqueles que mais sofrem. Eu também gostaria de falar que é uma oportunidade também não só da gente olhar o desastre de uma forma da gente sentir piedade, sentir empatia, sentir comovido, mas aqueles que puderem fazer alguma ação benemérita que vá ajudar os familiares, as pessoas que estão lá, que procurem talvez o contato com a embaixada da Síria e da Turquia no Brasil, onde vocês estiverem. Aqui também em Dubai nós não temos a embaixada da Síria aqui, mas está em Abu Dhabi. E é a oportunidade da gente também poder fazer algo. E se você não pode fazer algo pela distância que você está, ou pela condição que você tem, tenho certeza que alguém próximo de você precisa da sua ajuda, precisa também do seu amparo, que a gente possa se mobilizar para que a gente possa fazer desse mundo um lugar bem melhor. E isso começa com todos nós, cada um de nós. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus. E como nós conseguimos conceber a imagem em nossa mente, na nossa tela mental, oremos. Ó Mestre,
mais uma vez nós estamos aqui reunidos sobre o Teu nome. Te agradecemos pela oportunidade de entendimento, de esclarecimento. Agradecemos à mentora Joana de Ângeles, ao médium Divaldo Pereira Franco, e aonde eles estiverem, Senhor, que a sua graça esteja com eles. Obrigada, Senhor, por essas palavras do Evangelho que vêm nos curando, que vêm nos fortalecendo, que vêm nos alimentando o espírito e a alma. Senhor, nesse momento, nós queremos nos unir às tantas preces, às milhares de preces, em favor dos nossos irmãos na Síria e na Turquia. Ajude-os, ampare, Senhor, que mais ajuda possa chegar até os locais necessitados, amparando os sobreviventes, as famílias, e ajudando, Senhor, no acolhimento os espíritos que desencarnaram. Que o Teu amor os envolva e os console hoje e sempre. Seja conosco, Senhor. Fica conosco, nos estimulando, nos induzindo e nos conduzindo ao bem. Graças te damos, que assim seja. E vamos então dar início ao nosso estudo, né? O capítulo de hoje que nós vamos estudar é curas aparentes e curas reais, no capítulo 5. E aí, a palavra cura, quando eu fui buscar a palavra cura para a gente entender, ela vem de cuidado. Então, olha que interessante, né? Para eu me curar, eu preciso ter cuidado comigo, eu preciso ter uma responsabilidade comigo. A gente falava cuidar de uma criança, cuidar de um idoso, mas eu estou cuidando também da minha saúde, né? A palavra cuidado vem de zelo, bom trato, tratamento, atenção, prudência. Então eu queria que a gente pudesse anotar, né? Pega o seu caderninho de autoconhecimento e vamos anotar, tá bom? É estudo, então para a gente poder estudar a gente precisa ter um material de apoio, tá? Se você não tem um livro, também pode ir anotando. Se você tiver um livro, vamos lendo junto, vamos fazendo reflexões. É importante também que a gente já falei, né? É o momento que o anjo da guarda, nosso amigo espiritual, vai nos intuir alguma coisa. Então você anota o que, porque para cada um pode ser que receba de uma forma diferente, tá bom? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Olha que interessante, né? A pessoa pode ter uma enfermidade, mas desde que ela esteja com bem-estar físico, mental e social, ela está saudável. E o Espiritismo acrescenta também que há necessidade do nosso bem-estar espiritual. Nós somos espíritos, nós temos nosso corpo espiritual. A gente vai tratar o nosso corpo mental, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo físico, né? Então, são vários corpos e como que nós estamos cuidando deles, né? E na vida nós somos co-criadores, nós somos espíritos e nós somos seres inteligentes e a gente pensa, será que o meu espírito, como que o meu espírito pode então adoecer, né? Então, a gente pode ver algumas formas quando eu me desequilibro vibratoriamente. No meu pensamento, eu tenho umas emoções mais fortes, e aí esse campo vibratório meu, ele vai ficar, e a gente sabe também que no caso do estresse, no caso que é, né, da mente estressada, tem até estresse crônico também, que é legal a gente poder ver sobre isso também. E o corpo, ele vai somatizando essas reações que constantemente, uma vez ou outra, mas constantemente acaba adoecendo, né? Então, no nosso campo vibratório em desequilíbrio, eu posso também estar causando a minha própria auto-obsessão, né? A obsessão, que são influências de outros espíritos, porque semelhante atrai semelhante, né? Nós temos várias leis, ação e reação. Nós temos lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala a causa das aflições, né? Está no presente ou está no passado. Qual é a responsabilidade que nós precisamos assumir com a nossa vida?
Obviamente que o corpo ele vai se desgastando naturalmente, né? Mas será que a gente lembra do André Luiz lá, que ele chegou no plano espiritual como um suicídio inconsciente devido aos atos que ele tinha causado à saúde dele? Então, os excessos, os vícios, né? Os descuidos, as nossas distrações e não perceber o que é necessário, o que é correto a gente poder fazer, as nossas desconexões espirituais com o divino, né? A gente não pratica a religião uma coisa, mas é necessário a gente ter uma espiritualidade, né? Uma religiosidade que não é, porque a religião, a palavra é religar a Deus, né? Ligar, estar conectado com Deus. Como que a gente pode fazer isso, né? Então, muitas doenças podem aparecer pelo fato da gente, várias causas ter como consequência a minha enfermidade, a minha doença. Porque eu não oro, porque eu não medito, porque eu não faço bem, não promovo bem, né? Não quero mudar de comportamento. Muitas vezes eu vou acabar adoecendo ainda mais porque eu nem aceito as situações que acontecem comigo. Então eu vou ficando rebelde com tudo aquilo, né? E a nossa descrença com a vida, a nossa descrença com Deus, a nossa descrença de uma proposta de paz, né? A gente vê tanta coisa na sociedade, o mundo acabou, o mundo não tem jeito, as pessoas não têm jeito, eu não consigo, né? Então também isso vai reforçando a auto-obsessão nossa e vamos atraindo, né? Pessoas, situações, condições através do nosso pensamento, por isso que nós somos co-criadores. Nós vamos com o pensamento modificando para o bem ou para o mal a nossa vida, tá? Aí a Joana, vamos começar lá, ela começa um livro dizendo: a problemática da cura, no que se refere às diversas enfermidades, sempre merece reflexões que conduzam ao bom direcionamento da saúde. Então veja bem, cura e ter saúde, né? Então, como que a gente vai poder olhar para as enfermidades que nós temos? E ela continua: quando a doença se instala no organismo, estamos diante de uma advertência de que algo não se encontra bem, seja em relação ao equilíbrio físico, emocional ou psíquico, merecendo cuidados que podem ser tomados de forma que a saúde seja reconquistada. Então, na verdade, a saúde, né, quando a doença está, a saúde está ausente, a doença já está instalando no nosso corpo, ela fala, estamos diante de uma advertência. Então, essa advertência é um aviso, né? Estamos sentindo algo, ou tem uns sintomas, mas tem a causa, né? O que está causando eu sentir isso? E é um aviso. E ela fala que é em relação para a gente procurar um equilíbrio físico, um equilíbrio emocional e psíquico também, né? Então, fisicamente eu tenho me cuidado, eu tenho me cuidado emocionalmente, eu tenho me cuidado mentalmente, né? Olhado para o meu pensamento. Então, ela fala para a gente ter essa proposta de cuidado, né? Para cura, lembra, cura é cuidado, e esse cuidado é um zelo por mim, para que eu possa reconquistar a minha saúde. E é óbvio que, estando encarnados aqui, no decorrer do dia, nós vamos experimentar vários estados emocionais. Alterações de humor, de sentimento, raiva, tristeza, euforia, também alegria, também tranquilidade, também paz. O que faz uma diferença de um para o outro? Nós vamos sentir, nós não podemos permanecer nos sentimentos de emoções negativas, né? Então, sempre buscar, observar o que nós estamos sentindo. Então, um fato, né, ocorreu, acaba abalando nós emocionalmente. Mas tentar, o quanto antes, sair desse vínculo com esse tipo de sentimento, né, de raiva. Daí a Lama fala que o problema é que ele também sentia raiva. Tem até uma entrevista dele no YouTube, que ele sente raiva, como todo mundo. Mas ele fala, o problema é ser uma pessoa raivosa.
Ter uma pessoa tem tristeza e ser uma pessoa tristonha, né? Então, a convivência com esse tipo de sentimento duradouro, né? Então, seria bom se a gente também conseguisse ficar mais tempo com a sensação de paz, de tranquilidade também, né? Mas faz parte, né, de estar encarnado. A saúde mental, portanto, envolve questões cerebrais, neurológicas, né? E isso também tem que ser cuidado também, não é... De repente a pessoa pode pensar, né? Mas eu tenho uma doença já em mim, que ela é instalada por hereditário. Mas ela é hereditária, não necessariamente eu preciso desenvolver. Hoje a gente fala até de epigenética, né? Que pode ser mudado muitas coisas dentro do nosso organismo, e quando também nós temos uma conduta de pensamento e comportamento condizente com a saúde também. Isso a ciência já fala, né? Aí a mentora continua. Em fase da constituição muito delicada em que se apresentam os órgãos, há uma interdependência entre eles, os conteúdos mentais e emocionais do ser humano. Então, né, olha que interessante, nós temos corpos, e aí dentro de nós temos os órgãos, e eles são interligados, né? Se você está com estresse, às vezes você vai uma úlcera no estômago, né? Você está com uma mágoa, vai atacar o pulmão. Às vezes nós estamos com dificuldade de amar, de aceitar alguma coisa, ataca aqui o nosso coração, né? Então, nossos sentimentos, nós estamos interligados com os nossos órgãos. E eu quero postar um vídeo sobre o perispírito, para a gente poder ver as ligações realmente que nós temos dentro do nosso perispírito. Nós também temos órgãos, né? Instalado no nosso perispírito também nós temos os órgãos. E então o nosso corpo físico ele acaba metabolizando todas as reações do espírito através do perispírito. As reações fisiológicas como tremores, sudorese, falta de ar, taquicardia, boca seca, dor de barriga, tensão muscular, tudo isso que a gente pode acontecer com nós no aumento do cortisol, associado às emoções que nós vamos sentindo, nós vamos poder desencadear sintomas, porque o meu emocional primeiro não está bem. Então, fisicamente, ele só está me mostrando ali sintomas do que já está acontecendo dentro de mim, né? E então, cada vez que a gente puder olhar para a raiva, tristeza, culpa, medo, ansiedade, desprezo, ciúmes e inveja, a gente olhar por que eu estou sentindo isso. São realmente deficiências do nosso espírito, né? Sentir isso ainda mostra para mim quantas imperfeições morais ainda eu tenho, né? E também mostrando para nós que nós precisamos, então, aceitar, acolher, né, quem nós somos, mas também melhorar, por isso que nós reencarnamos, né? Aí a mentora continua: qualquer distúrbio, né, ou qualquer abalo que surge em uma área, logo se reflete noutra, mais ou menos correspondente sobre o ponto de vista vibratório, né? Então, se a emoção, a gente sente algo que lá no estômago, né, lá quando a gente vai ver, qualquer órgão pode realmente estar sentindo isso que a gente está falando. Transmitido então sempre, né, pelo pensamento, que é o espírito, passa pelo perispírito, que é um envoltório, né, que o perispírito é um condutor que serve para recepção e transmissão do nosso pensamento para o corpo, né? Então é onde o espírito ele pode agir. A gente chama até, né, que ele é um intermediário que fica entre o corpo e o espírito. Então ele faz essa transferência de informações, né? Então é importante a gente pensar que nós somos energia, né? Já foi provado várias vezes, a ciência fala que tudo é energia, nós somos energia e nosso pensamento é energia, né? Aí a mentora continua: na raiz profunda, porém, das enfermidades está uma necessidade de recomposição moral do espírito,
aguardando refazimento emocional, reajustamento interior, renovação de conduta. E aqui ela já vai dando a chave pra gente. O que eu, Vanusa, preciso fazer para que eu tenha saúde? E aí vocês anotem para vocês também, né? Então, a raiz profunda, né? A causa da enfermidade está no meu espírito, que ela fala recompor. Eu me desajustei, né? Eu me desajustando, eu tenho a necessidade de me recompor moralmente. Então, está na moral do espírito, porque as nossas imperfeições morais. E ela fala, né, do refazimento emocional. Então, se eu estou sentindo todas as energias, as emoções inadequadas, negativas, tenho que refazer, reajustar no meu interior, procurar as coisas positivas, e renovando a minha conduta. Então, isso aqui a gente tem que observar. Não adianta a gente achar que a gente vai ficar só com os remédios, né, tomando medicamentos, né, porque remédio ele vai remediar, ele não cura, né, a cura ela tem que acontecer internamente. Ela vai, obviamente, o remédio ele traz o bem-estar, né, ele alivia muita coisa, né, mas também tem efeitos colaterais, a gente sabe disso. E para que a gente possa sair dessa necessidade de ficar só tomando os remédios, então que a gente possa olhar para a nossa moral, nossa conduta, nos refazermos, né, nos reestruturarmos e poder ter uma vida mais saudável. Aí é necessário para que a gente tenha uma atenção lúcida, mais consciente do que está acontecendo na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Por isso que Jesus nos deixou a lição, orai e vigiai. Então, a oração, né, a conexão com o espiritual e a vigilância, a atenção. Como que eu vou saber o que está acontecendo se eu não paro para pensar? Como que eu vou saber o que está acontecendo, né, que meu corpo está falando, né, que a gente fala, o corpo fala. Então, o que está acontecendo comigo se eu não paro para prestar atenção, se eu não olho, se eu não vigio, se eu não cuido? Aí a mentora continua, seja o desgaste das peças que constituem os órgãos vitais ou os tormentos do estresse gerando aflições. Os procedimentos terapêuticos devem estruturar-se em requisitos de harmonia do conjunto e não somente na especialidade do problema em pauta. Então, uma pessoa está com uma dor de cabeça, só fica tomando remédio para dor de cabeça. Por que minha cabeça dói? Né? Então, é olhar para os órgãos vitais, obviamente, né, que ela está falando que é um desgaste que vai tendo, mas todo esse estresse que minha vida tem gerado, as aflições, meus medos, as minhas angústias, os meus conflitos, ele vai também vai alterando a constituição física. Aí a Joana, ela está pedindo para a gente, né, os procedimentos terapêuticos para a gente poder se ajustando, entrando em harmonia, né? Então ali é um sintoma, é até o bom, porque o corpo já está falando, dando um sinal. Mas o que a gente vai fazer em relação a isso, né? E por isso que a mentora Joana de Anjos, ela tem um livro que chama O Homem Integral. Então nós precisamos olhar para todos os campos, né, da nossa existência, do nosso ser, para que a gente possa achar a causa e tratar e cuidar realmente, né? Então cuidar de nós mesmos, né? Tomar a responsabilidade sobre si. É compreensível que o paciente recorra ao mecanismo propiciatórios da cura, a fim de libertar-se dos fenômenos desagradáveis da dor, da ansiedade, da insatisfação ou outros qualquer de naturezas diversas. Então, obviamente que a gente tem o direito e até dever, né, de buscar a cura pela dor que você está sentindo, está com ansiedade, está insatisfeito com o que está acontecendo, que a gente possa buscar, isso é um direito nosso, né? Mas tá lá, né? Também a voz de Jesus que fala, te ajuda e o Senhor te ajudará, buscar e achareis, bater e vos abrirá, né? E cada um segundo a sua obra, porque existe a lei de ação e reação. De novo, a responsabilidade sobre a minha saúde, meu bem-estar. E a mentora continua, merece, no entanto, seja considerada a cura do ponto de vista espiritual e não apenas dos processos fisiológicos. Como que a gente já estava falando também, baseado no que ela vem nos ensinando. Nós precisamos ter a busca da cura espiritual, porque é a causa, é a raiz do problema,
é o meu comportamento, são os meus pensamentos, os meus hábitos, e que está me danificando meu corpo físico, né? Então, desencadeia um processo fisiológico, mas a primeira causa está lá em nós, no nosso espírito, tá? E aonde que é isso? As nossas imperfeições morais, que tem que ser investigada, a gente tem que se conhecer. Ao autodescobrimento é saber qual é o meu ponto fraco, né? Meu calcanhar de Aquiles, né? Todos nós temos, né? Todos nós temos os nossos pontos fracos, e isso que vai alterando também a nossa saúde física. Continuando, a recuperação da saúde, porém, nem sempre constitui uma bênção conseguida em razão da maneira como será aproveitada na sucessão dos dias. Então, às vezes, a doença ela vem para nos corrigir, né? Ela vem para que até evitar que a gente cometa outros erros, e às vezes a gente quer tanto a cura daquilo e logo quando recebe a cura, nós voltamos, né, com o espírito doente, adoecendo com mais enfermidades ainda. Né? Então, tem casos que, principalmente o André Luiz também conta bastante casos, de pessoas que receberam cura e depois cometeram tragédias, né? Então, tinha uma mãe que orava muito para o filho receber a cura, que estava acamado, e logo após o filho ter recebido a cura, ele passou a ser alcoólatra e ele veio morrer. Então, quando ele estava doente ali, estava preservando ele. Então, a gente tem o dever de procurar, né, o nosso bem-estar, a nossa saúde. Mas é fundamental que a gente também possa ter uma mudança, uma cura no nosso comportamento espiritual. E ela continua: os abusos a que muitas criaturas se entregam respondem pelos problemas em que surgem no corpo ou na emoção. Então aqui, ó, abusos, os nossos excessos, né? Abusos e os excessos. Tudo me convém, né? Tudo posso, mas não tudo me convém, aliás, né? Então, os abusos aqui, como que a gente está, como que eu me alimento, como que eu durmo demais, durmo de menos, os excessos, né? Tudo isso, a falta também vai prejudicar o nosso corpo, né? A nossa existência, a nossa reencarnação. Não havendo uma real mudança de hábitos, então tem que mudar os nossos hábitos, uma transformação na conduta, né? O meu comportamento tem que ser mudado para melhor. Certamente outros problemas surgirão, ameaçadores de consequências imprevisíveis. Então, além do que já está acontecendo comigo, outra coisa pior pode acontecer ainda. Se não houver uma mudança de hábitos, novos hábitos e uma nova conduta, como eu estou me conduzindo pela vida, como que eu estou me dirigindo, me transportando na vida, caminhando pela vida, para levar, né? A gente fala ladeira abaixo, para o buraco, para o abismo, né? Ou a gente vai realmente fazer as nossas ascensões. Porque muitas vezes a gente vê, né, que a pessoa pode ter um câncer, ela faz a retirada do câncer, e o câncer tira, vamos supor, um câncer na mama, tira a mama, aí o câncer volta, acaba, né, indo para outro lugar, tendo uma recidiva também. Como as emoções não foram modificadas, os desequilíbrios da energética continuam na área, né, e a doença vai voltando, né? A pessoa, às vezes tem várias pessoas que tem câncer que volta. Às vezes a gente toma remédio e fala, o remédio não está funcionando, mas eu não tive nenhum comportamento de mudança, né, para que melhorasse. Aí a mentora fala, é comum um raciocínio esdrúxulo é estranho, esquisito, bizarro, por parte de grandes números de pessoas que se recuperam de enfermidades graves quando consideram a necessidade de desfrutar a vida com sofreguidão, compensando o tempo perdido com a doença. Então, ela vai dar vários exemplos aqui, né, para nós, quando assim a pessoa acaba de receber a cura, ela perdi muito tempo na cama, não tenho mais felicidade, aí ela vai partir para uma vida ainda com mais infrações, com mais pesares, né, futuros. E essas práticas, né, que nos levam ao exagero, à indisciplina, que não modificam nossos atos, nosso comportamento, só vai piorar os nossos relacionamentos,
né? Também. Então, são doenças que nós chamamos de psicossomáticas, né? Então, psico, a mente, e vai somatizando no corpo, né? Então, o corpo também é chamado soma, doenças psicossomáticas, que vai somatizando no corpo a minha conduta de pensamento também. Por isso que ela fala, tal raciocínio infantil leva a comportamentos extravagantes que implicarão outras formas de doença, né? Recidivas ainda mais graves. Por que mais graves, né? Por que será que é mais graves? Porque a gente vai acumulando atividades mentais e emocionais, elas não sendo trabalhadas, não só foram modificadas, nós até temos um comportamento ingrato, né? Recebeu a cura ou a melhora da situação, um benefício, e nós desprezamos isso. Nós recebemos, mas no gesto de desprezo a gente a gente dá um presente para alguém, aquela pessoa faz mau uso daquele presente que você comprou com tanto sacrifício, que você doou com amor e carinho. Como que você sente se a pessoa jogar, quebrar, né? Ter a desconsideração do amor que você depositou naquilo. Então, e esse é o nosso comportamento, às vezes também, né? Nós acabamos não validando o benefício e acabamos ainda tendo pior no comportamento nosso, porque vai cada vez mais o meu comportamento vai imputando dor e sofrimento, né? Por isso que a gente vai ver até aquela parte que Jesus fala para a mulher, né? Teus pecados foram perdoados, né? Vai e não peques mais. E se a gente continuar errando, vamos continuar sofrendo. Não vamos nos libertar dos nossos sofrimentos, né? Então ela fala, a cura real somente pode ser considerada quando o indivíduo retira proveitos demorados da experiência vivida. Então, até na dor a gente aprende, até na doença também, né? Formulando programas de saúde que se constituam impedimentos à instalação de novos desajustes. Então, essa conduta renovada, até outras coisas que poderiam acontecer com a gente, ela vai se cessar porque teve uma conduta ali melhor, né? Teve uma mudança. Às vezes até só deixar de praticar o que já nos faz adoecer, né? Adotar uma nova conduta, mas eu também deixar de praticar, né? O que me faz adoecer, seja físico, mental, emocional. Então, colocar hábitos novos, mas também deixar de praticar aquilo que me faz adoecer. E ela fala, para que essa finalidade seja alcançada, mister se faz que se haja conseguido entender a mensagem subliminal. A mensagem subliminal é aquela que não fica clara, né? Fica escondida ali entre linhas, não se deixa transparecer. Jesus falava por parábolas, né? Então, que a gente precisa entender essa mensagem subliminal. O que o corpo está querendo dizer, o que o corpo está falando, por que está doendo, né? Por que essa doença, por que eu, né? Por que não eu? Né? Essas questões que a gente tem que analisar. Mas é uma forma da gente começar a pesquisar o que está acontecendo, né? Dentro de nós. A mensagem subliminal do desconforto experienciado, significando a fragilidade do corpo e a indestruibilidade do espírito, né? O espírito não vai ser destruído, mas o corpo vai se acabando. A vacuidade de muitos prazeres e o valor de outras conquistas que proporcionam bem-estar, a alegria de viver. Então, é bom questionar, né? Esse desconforto que nós estamos sentindo, a nossa dor, e ouvir. O corpo fala e o corpo quer ser ouvido, né? Então, faz parte do amor próprio. Esse efeito opera-se do interior para o exterior da criatura. Então, tudo está lá dentro. Então, é de dentro para fora. E a gente só está vendo de fora para dentro, né? Mas não, é de dentro para fora. Em forma de compreensão de sentimento existencial e de esforço, ela coloca a palavra esforço de novo, que irá empreender para preservar o equilíbrio indispensável à manutenção da harmonia
na condição de saúde. Então tem que ter esforço, tem que ter um trabalho, não é só abrir a boca e tomar um copo d'água com comprimido, né? Não é só ir na terapia e achar que o profissional que tem que cuidar de nós temos que fazer a nossa parte também. Aí ela começa a fazer nesses relatos aqui, do que aconteceu quando estava com Jesus. E aí, quantas vezes a gente não faz isso também, né? Natanael, Ben Elias, o paralítico, descido pelo telhado na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, que se recuperou totalmente da enfermidade que o aprisionava ao leito, não seguiu Jesus. Antes, pelo contrário, entregou-se às dissipações que lhe trouxeram outros males, sucumbindo à morte inevitável. Olha, tem um livro que chama Primícias do Reino, do espírito Amélia Rodrigues, né, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. E ela conta essa história. Então, o Natanael, ele se entregou a bebidas alcoólicas e teve lepra depois. Estava ali na cama, estava deitado, né? Pediu para Jesus curá-lo, Jesus o fez. E o que aconteceu? Né? Ele se entregou à bebida, acabou com mais, ao invés de fazer a programação da expiação dele, ele adquiriu ainda mais problemática para ele, né? E esse relato a gente pode ler nos Evangelhos sinóticos de Mateus 9:1-8, em Marcos 2:1-12, e esses episódios que Jesus tem a famosa frase, né? Levanta-te e anda. A gente tem que levantar, né? A gente tem que fazer a nossa parte e levantar. Levantar a nossa cabeça, levantar a nossa moral, levantar a nossa autoestima, levantar o nosso espírito, para que a saúde possa ser restabelecida e tomar um caminho que possa ser o caminho que vai nos iluminar a reencarnação. E ela continua: o cego Bartimeu, de Jericó, que rogou em altos brados o socorro de Jesus para a escuridão em que se debatia, recuperou a vista, deixou-se arrebatar pelo júbilo, mas não acompanhou o mestre, seguindo diante na busca das atividades normais até o momento em que a morte o rebateu. E nesse episódio, né, que aconteceu na Judéia, Jesus curou o cego, né, que chama o cego de Jericó, e também teve o cego de Jerusalém também, que Jesus curou. E em Marcos, a gente vai encontrar Marcos, em Lucas, em Mateus, essas passagens. E o que aconteceu com ele, né? O que aconteceu com o cego? Jesus teve a oportunidade de estar com o mestre e ele não seguiu. Será que a gente também não está cego? Será que Jesus também não está tentando nos curar e a gente não quer ouvir? A gente não quer ver? A gente não quer sentir? A gente não quer falar? A gente não quer se movimentar? A gente não quer levantar? Será que não? Quem será, né? Que é o cego. O cego é aquele que não quer ver, não é? Aí a mentora continua: dos 10 leprosos que tiveram as feridas cicatrizadas, somente um retornou para agradecer ao divino médico. Porque Jesus fala médico dos médicos, né? Não é médico. Mais sensível do que os ingratos, que se foram com sofreguidão. Apesar disso, esse que veio não ficou. Logo após expressar reconhecimento, também se foi na busca dos prazeres, sucumbindo. Tempos depois, o fenômeno biológico da morte. Então, ele volta a ter essa parte também em Lucas 17:11, e eu estou dando as passagens aqui, ou vocês consultam também no Google, que é interessante a gente ouvir a história inteira, né? Ler a história toda. Tem vídeos na internet, gente, tudo isso já é promoção de cura para nós mesmos. Se interessar, o que aconteceu nas escrituras divinas é promover a nossa cura também, é aprender, é viver, né? Vivenciar coisas novas. E
Então você vê, ele curou da lepra, 9 não voltaram, ele voltou, mas ele também não fez nada para modificar, né? Aí ela fala, a mulher hemorroíça, que teve o fluxo de sangue detido, ela ficou 12 anos, né? Exaltou o mestre alegremente, mas retornou às suas origens, desaparecendo no tempo e sendo consumida igualmente pela morte. Outra que recebeu a cura. Está lá em Lucas 8, 43, 48. O endemoniado Gadareno era habitantes da Gádara, a cidade antiga da norte da Jordânia, que lá eles cuidavam de animais de corte, por isso que os porcos aparecem na história, né? Então, esse endemoniado que recuperou a lucidez mental sobre o comando de Jesus, que o libertou das legiões, da legião de espíritos infelizes que o atormentava. Louvou o benfeitor inesperado, porém, continuou na mesma cidade, onde foram espezinhados e perseguido, mais tarde devorado pela morte. Marcos 5:1 e em Lucas 8:26. O cego de nascimento, também a história do cego de nascimento, que teve o cego de nascimento, que teve abertos os olhos para a claridade do dia, enfrentou a fúria dos sacerdotes, confirmando o prodígio realizado por Jesus. No entanto, ficou ali mesmo, desfrutando das comodidades, sem que houvessem animado a seguir o Messias, não evitando o desgastes, outras doenças e a morte. E essa passagem do cego de nascença é interessante também a gente ler, porque Jesus, né, quando ele pega a saliva dele, ele coloca ali na areia, ele fala que ele fez um lodo, né, e colocou no olho do cego e falou para ele lá no tanque de Siloé, né, para esse local chamava do enviado, né, e ele passa a enxergar. É muito bonita essa história também, né, pra você ver o tipo de cura que Jesus fazia. Me interessa muito aprender sobre, queria aprender mais sobre esses motivos, mas até agora não achei outras explicações. E aí ela continua. O jovem epilético, portador de obsessão lamentável, a pedido do seu pai, recebeu a bênção da saúde com a expulsão do espírito imundo que o atormentava. Entretanto, nem ele nem seu genitor acompanharam o mestre, após tão significativo favor recebido, avançando no tempo até que a morte implacável os alcançou. Está lá em Mateus 17:14, onde o pai falava, né? Senhor, compadece de meu filho, pois tem sofrido horrivelmente ataques epiléticos, muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. E aí é interessante que ele fala, né, que o espírito jogava ele no chão, o espírito praticamente conduzia a vida desse rapaz em muita dor, né? Que falava que ele espumava a boca, rangia os dentes. E aí ele fala, o pai fala que ele levou lá, mas os discípulos de Jesus não pôde curar. E Jesus fala porque que eles eram uma geração incrédula, né? Aí ele fala, até quando terei que suportá-los? Pede para trazer o rapaz. E aí eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, ele cai no chão de novo, começa a rolar. E aí Jesus pergunta para o pai, quanto tempo, né, que ele estava assim? O pai fala que era desde a infância. E que fala, né, que o espírito tinha lançado o menino nas águas, né, e pede para Jesus ter compaixão dele. E aí Jesus fala assim, você pode, né, curar? Aí Jesus fala, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Será que a gente está crendo mesmo em Deus? Na força do amor? Por que Jesus veio nos ensinar? Né? E dizendo isso, tudo é possível àquele que crê. O menino, o pai falou, né? Do menino falou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade.
Aí Jesus pegou e expulsou, né, o demônio. O menino gritou ali, parecia que estava morto. Mas Jesus pegou ele pela mão, levantou ele, né? E aí os discípulos falaram, mas por que a gente não conseguiu, né, expulsar o espírito? Que ele fala, demônio, na verdade, espíritos inferiores, né, de uma moral imperfeita, assim como nós também, né? Talvez cada um em um nível diferente, mas que não conseguimos ainda avançar e conseguir a total plenitude. Aí a Joana fala, aí Jesus, eles perguntam por que eles não conseguiram. Jesus falou que eles precisavam fazer oração e jejum. E às vezes a gente precisa de jejum, né? Um tempo de não falar da vida da alheia, de não nos conduzir com agressividade, com incompreensão. Quem sabe a gente também fazendo jejum das nossas mazelas, né? E juntando com a oração. E a Joana fala, foram inúmeros aqueles que receberam do amigo em comum as bênçãos da saúde, da paz, da alegria de viver, todavia, nenhum deles o seguiu, sendo por fim libertados pela morte que a todos alcança. Na terra que a gente vive, né, entre alegrias, tristezas, dores, alívios, aflições, libertações, temos até experimentado, né, de tudo um pouco, ou do pouco muito, né, alguns, mas todos nós vamos adentrar a morte. É importante a gente pensar como que a gente está vivendo, porque conforme a gente vive, a gente vai morrer, né? Todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer saúde, mas ninguém quer praticar hábitos, né, que vai ser salutares, que vai me tirar dessa enfermidade. Então, fica esses pontos para a gente ver por que será? Por que eu não me dou a oportunidade de ser uma pessoa saudável, salutar? Aí ela fala, a saúde real é aquela que nada interrompe, que não se consome em situação alguma. Acompanha o indivíduo além das sombras da morte, onde desperta em claridade imortal. Então, a saúde que nós estamos falando não é a ausência de doença, mas a saúde que, onde o espírito estiver, ele vai ter paz, né? A gente fala paz de espírito, né? É saúde. O espírito o espírito é enfermo ou saudável perante o que ele produz com o pensamento dele, sentimento, é como que nós vamos lidar com as nossas emoções, são as escolhas que a gente vai fazendo, o comportamento que nós vamos assumir. Isso é fundamental para a nossa libertação do sofrimento. Aí ela fala, Maria Madalena, porém, portadora de outriz enfermidade da alma, recebeu de Jesus a cura real e deu-se-lhe em regime de totalidade, sendo ela homenageada para anunciar a sua ressurreição. E quando a morte lhe chegou, aluou-se ao infinito de luz. Tem muita uma história bonita de Maria Madalena, inclusive tem uma palestra de Divaldo Franco, né? Maria Madalena, que é uma das palestras que eu acho que eu mais chorei, assim, uma das, né? De emoção. É muito bonito. Vou ver se eu colocar aqui, é que eu falo colocar o vídeo lá, não coloquei, né? Mas eu vou marcar aqui para eu tentar da palestra, quem se interessar em assistir. Muito, muito bonito. Maria Madalena encontra-se então com Jesus. A primeira vez está em Lucas 8, quando Jesus expulsa 7 demônios dela. Mas lá na Bíblia tem algumas Madalenas, a gente até tem essa dúvida, qual dessas Madalenas, né, que são elas, porque é da cidade de Magdala, né, Magdal, e aí, então, o nome é comum, Maria, Miriam, né, então a Maria, né, ou Miriam de Magdal, de Madalena, né, então teriam outras pessoas com o mesmo nome, não sei. E aí Madalena, né, com a sua humildade, nos ensina, né, a necessidade do arrependimento. Ela se arrependeu profundamente, por isso que ela fez o caminho contrário do que ela estava fazendo. E ela nos ensina também a importância da nossa vocação missionária, porque ela passou a cuidar dos enfermos ali, né, após esse encontro redentor que ela teve com o Mestre. E aí a Joana nos fala,
A mulher adúltera, a quem lhe impediu de ser lapidada pelos cruéis perseguidores, renovou-se e acompanhou-o por algum tempo. Partiu para longe terras, onde ergueu um lar para infelizes quanto ela o fora. Arrebatada pela morte, prosseguiu no ministério da compaixão e amor em nome dele. Está lá em João 8. Mulher adúltera, né? Que essa passagem também é muito bonita. Que é que Jesus pergunta a famosa frase, né? Quem dentro de vós não tiver pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Quem de nós consegue tacar a pedra? Né? Então, e aí o legal que também a mulher vendo que todo mundo foi embora porque não tinha, né? Jesus falou para ela: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Aí ela fala: ninguém, Senhor. Aí Jesus fala: eu também não te condeno. Pode ir e de agora em diante não peques mais. Então, eu quero essa repetição que a Joana está falando, né? Essa recidiva. Todos nós temos erros, todos nós temos defeitos, vícios, mas ficar caindo, né, no erro, não pecar mais, para que o pior não fique acontecendo conosco também, né? Zaqueu, o desditoso cobrador de impostos, que padecia de atrofia dos sentimentos nobres, ao vê-lo passar e deixando-se tocar pela sua ternura, recebeu-o no lar, curou-se da cobiça, dos males da alma e, sem o esquecer, partiu para outra cidade, onde abriu um albergue para os sofredores. Homenageando-o ao falecer, recebeu múltiplos dons que oferecera aos irmãos do caminho. Olha que linda essa história, né, do Zaqueu. Ele era uma pessoa desprezada, que ninguém gostava, que ele era cobrador de impostos, né? E tem aquela, né, toda essa causa, porque Jesus foi, né, jantar, comer na casa dele, e toda essa conversa como Jesus, como ele se deixou, ele se permitiu, né, ser libertado dessa mazela da alma, né, da moral dele. Ele fala de atrofia, né, dos sentimentos, às vezes a pessoa atrofia de sentimentos nobres, né. E aí Jesus foi se hospedar na casa de um pecador, e surgiu daquela polêmica, né. E aí o Zaqueu fala para ele: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se desfraudei alguém, desculpa, Senhor, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então ele reconhece, né? Ele se arrepende e reconhece do erro dele e quer reparar. Isso que é importante. Então todas as pessoas que seguiram Jesus depois, elas se arrependeram e buscaram reparar. Elas trabalharam em função dessa reparação, né? Não só recebeu o perdão ou recebeu a cura. Elas realmente trabalharam, elas entenderam, né? Aí nessa história do Zaqueu tem aquela música, ela faz um milagre em mim, né? Acho muito bonita aquela música também. Eu preciso de ti, Senhor. Eu não sei cantar. Eu preciso de ti, ó Pai. Aí ele fala: mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Eu acho que a letra é essa, eu não sei. Eu não sei cantar, quer dizer, não tenho. A gente fala, tem voz sim, canta feio, canta certo, mas canta, né? Então, e realmente Jesus fez um milagre na vida de Zaqueu, né? Ela continua: todos quantos receberam a cura real para as mazelas do Espírito, renovaram-se e permaneceram devotados ao bem, lutando infatigavelmente pela preservação da saúde plena. Então, olha só, a cura real não é aquela momentânea, mas, né, aqui duradoura,
está lá no espírito. O espírito não está mais doente, o espírito já está liberto aqui. Né? E aí eles permaneceram, não foi momentaneamente também, devotados no bem, lutando, trabalhando, né, para permanecer, para preservar a saúde plena. Então fica aqui para nós o que nós devemos fazer, né? Em qualquer processo, portanto, a enfermidade, a busca da cura deve estar acompanhada do interesse pela conquista de valores imperecíveis, valores que são eternos, né? Do espírito, que é o agente de todas as ocorrências perturbadoras. Então, tudo que me perturba começa no meu espírito, tá? Os esforços para conseguir, esforço lá de novo, para conseguir a recuperação da saúde é o fator básico para a aquisição da paz, de modo a enfrentar quaisquer situações menos agradáveis com equilíbrio e alegria existencial. E ela continua: é impossível uma existência humana sem as ocorrências que lhes dizem respeito. Todo mundo tem, né, uma doença, uma dorzinha aqui, problema de junta aqui, junta ali, mas faz parte da nossa existência. E como nós vamos viver, né, na saúde ou na doença com a enfermidade? Desse modo, constitui sabedoria optar pela iluminação interior, a fim de entender todos os acontecimentos, vivenciá-lo de modo útil para o crescimento espiritual. Então, né, se tiver alguma coisa acontecendo com você nesse momento, opte não só pela curar o seu corpo físico, mas buscar a sua iluminação interior, né? Entender o que está acontecendo, o que está acontecendo dentro de mim, que eu preciso dessa lição salvadora, né, para o meu crescimento espiritual. Deus não castiga absolutamente ninguém, né? Tem uma passagem no livro do Evangelho segundo o Espiritismo que chama a infelicidade real. Então, não estou com a página aqui, mas dá para vocês buscar infelicidade real no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que vai bem com isso que a mentora está falando. Assim, doença e saúde são duas constantes durante a existência física. Nós vamos ficar tanto com saúde, também as doenças, as enfermidades, exigindo cuidado específico a fim de considerem os tesouros da evolução de que todos necessitam. Ela termina, né? E aqui fica para nós estudarmos e tentar entender como que a gente pode conquistar a nossa saúde, né? Apesar, às vezes, de estar com uma enfermidade. Mas a gente pode ter saúde mental, espiritual, né? E levar os nossos pensamentos. Aí eu coloquei algumas coisinhas aqui, espero conseguir ajudar vocês, né? E a mim também, eu tenho algumas coisas para mim, obviamente. E que até a Joana de Anjos, ela fala sobre a meditação, a necessidade da meditação, da nossa introspecção, né? Meditar sozinho, meditar em grupo, buscar isso também vai ajudar a gente ter uma vida mais saudável. Nos conectarmos mais com a natureza, né? Uma caminhada, seja solitária, em trilha, no dia de sol, chegar mais próximo da natureza, né? Nós somos da natureza, nós somos criação divina, né? Voltar, bota o pé no chão, né? Pisa na grama, vai para a praia, o sol, respirar, né? É importante observar os ambientes, a natureza, contemplar, né? Dá aquela vontade de a gente agradecer mais para a vida, aonde nós estivermos sempre agradecendo. Cantar música, cantei errado, cantei até torto, mas cantar ajuda também, né? Principalmente músicas de louvores, que a gente se identifique, né? Ou outra música que você goste, música clássica, ouvir coisas boas, né? Então, isso é importante também para o nosso crescimento espiritual. Conhecer obras de arte é muito importante também, porque a beleza faz parte, né? Então, o que é bonito, o que é belo, né? Tá faltando. A gente pode pegar imagens sacras, conhecer isso para poder entender, né, o que nos leva a Deus. Tudo isso é importante, né? A participação nossa, seja numa mesquita, numa igreja, num templo, num centro, né? É também importante a gente estar
com a nossa vida devocional, participando de uma comunidade. A igreja, a palavra igreja significa comunidade. Então, participar dessa comum unidade, né? Um só corpo. Porque Jesus falou, vinde a mim, mas a gente não quer ir, quer ficar em casa só orando, e Jesus que trabalhe lá, né? Para ir para nossa casa sempre, na nossa oração, atender. Mas a gente também poder, participando de uma comunidade, sempre vai encontrar alguém que está necessitado também, né? Será que a gente pode fazer alguma obra? Será que a gente pode ajudar alguém, né? Visitar museus de arte também, ouvir boas músicas clássicas contemporâneas, né? A boa leitura de poesia, leituras de edificante, né? O que vai trazer algum tipo de aprendizado, buscar conhecimento também é importante para que a gente possa ter uma boa saúde mental, né? Buscar criatividades, algo que você vai tirar a gente do mesmismo, sabe? Da reclamação, daquilo que nos dá dor só. E como a gente falou no início, nós somos co-criadores, aumentar o nosso potencial de criatividade, se envolver então também com a beleza através também da dança, né, da cultura, buscar cultura. Isso vai nos ajudar, né, a não ficar padecendo pela dor ali. Ter um corpo que se move, né, nas atividades físicas, gostar das atividades domésticas, tradicional, sei lá, cozinhar, né, que tanto homem e mulher fazem, tanta criança pode fazer, todo mundo se envolver na cozinha, né, ter interesses, né, como no membro da família, que nós compartilhar, trabalhar, né, sempre, obviamente. A oração, que ela é fundamental para nós, né, é orar por nós, orar pelo menos uma vez por dia, ter esse momento de fé com Deus, essa conexão, né, ter a concentração na palavra, ler a Bíblia é importante, são fatos dos nossos antepassados, né, fazer oração de intercessão pelas pessoas, orar pelas pessoas, promover o evangelho no lar, em casa, né, unir a família. Mas a minha família não faz, só eu que sou espírita, faz só você, né, e não precisa também ser com os livros espíritas, faz qualquer oração, mas reúna, né, a sua família em oração, praticando as palavras da oração, é importante. Isso nos ajuda muito a ter saúde. Já tem, né, várias matérias falando que a ligação com o espiritual, com a oração cura, né? Então, Jesus nos ensina isso também. Então, reúna a sua família, reúna na mesa, se reúna sozinho, mas ore dentro do seu lar, para que o seu lar também tenha uma atmosfera, um ambiente mais equilibrado. A oração, ela é capaz de transformar a nossa mente. A sensação que nós estamos sentindo, né, ela é modificada também. E eu tive uma experiência dessa semana passada, que eu estava orando, pedindo ajuda, né, espiritual, e eu estava até chorando também, e pedindo a Deus, que naquele momento eu percebi que eu precisava de muito amparo para fazer o enfrentamento espiritual, na batalha espiritual que eu ia enfrentar. E aí, orando, depois eu terminei a oração, aquela sensação de agonia, sabe? Aquela sensação que eu estava sentindo dolorosa, ela já havia passado. Então, eu falo isso porque eu quero também que as pessoas acreditem e nós possamos dar cada vez mais. Graças a Deus, glória a Deus pelo bem que Ele nos faz constantemente. Basta que a gente se movimente, basta que a gente também faça a nossa parte, sabe? Muitas pessoas têm me procurado, falado da depressão, da tristeza, da agonia, mas aí falam, você está orando? Você está orando em casa? Não, né? Então a gente vai continuar vivendo em agonia, em aflições, né? Então a gente tem que mudar, tem que ter mudança, não tem jeito. Fazer leituras, né, já falei, mensagens, né, elevadas, também participar de grupos de estudo também, como a gente está tentando fazer aqui. Vou pedir para vocês, se vocês gostarem de hoje, dê um like para o nosso canal crescer, também compartilha, tá? E chame as pessoas para participar também do nosso do grupo do WhatsApp também, para receber as informações, tá bom? Trabalho voluntário, caritativo, né? Nosso envolvimento pessoal nas obras do mundo também é muito importante. Se hoje a gente está falando lá da guerra, né? Da Ucrânia também, o que está acontecendo, né? Para a região ali, mas às vezes nossos lares também estão tão em pé de guerra, né? Briga em família. E
fazer um trabalho onde que a gente possa promover a paz. Isso é muito importante. Ainda mais, não estou em paz, estou doente, eu não consigo. Todo mundo tem o que dar, sabe? Todo mundo pode fazer alguma coisa. Então, procurar uma organização onde você pode trabalhar, ser voluntário, participar de uma campanha de arrecadação. Você pode criar grupos ou já participar de grupos que já são criados. Mas há várias formas de ajudar o próximo, há várias formas de a gente contribuir com a vida, né? Talvez isso seja uma causa que a gente está adoecendo para a gente, né? Então, trabalhar em abrigos, ajudando pessoas de alguma forma que você possa se sentir seguro também, né? Dar aula, sei lá, de português para refugiados, você pode ensinar a costurar, ensinar a profissão que você tem, você pode ajudar a pessoa. E também a gente tem necessidade de ser grato, né? Valorizar as boas coisas que nós recebemos, expressar a nossa gratidão é fundamental para a nossa cura espiritual, tá? Todas as pessoas que nos ajudaram, a Deus que nos proporcionou as bênçãos. Então, a pessoa que agradece, ela alegra o próprio coração dela também, porque ela vai ver que ela foi beneficiada. A gratidão não é obrigada. A gratidão é quando eu sei que eu fui beneficiada por algo que eu não tinha, que eu era capaz de me dar. Então, a vida me deu algo. E até te sugiro aqui que a gente tenha também um diário da gratidão. Isso vai ajudar bastante a gente modificar o nosso tipo de pensamento. Também aprender a olhar, se a gente não é, mas pode ser aprendido, a ter mais empatia pelas pessoas, escutar as pessoas, ter compreensão, se colocar no lugar da pessoa. Não sei se isso seria empatia, mas, né, tentar entender, né, se não entender, compreender, se não compreender, respeitar o que as pessoas estão passando, como as pessoas pensam. Sei lá, se relacionar, buscar novas amizades, sair dos relacionamentos que não estão nos ajudando mais, mas buscar novas amizades, conhecer pessoas interessantes, se tornar uma pessoa interessante, né? E para finalizar, eu acho que a gente tem que olhar para nós, né? Cuidar melhor de nós. A cura, então, é cuidar do que a gente vê na televisão, do que a gente escuta por aí, do que a gente tá vendo pela vida, o que nós estamos compartilhando na mídia social, o que nós estamos assistindo. Buscar o bom, né? Buscar o que é bom, o que é agradável. Ser responsável também pela nossa cura é nos amar, amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas. Criar fundamentalmente um relacionamento com Deus. Ter essa conexão espiritual com Deus é fundamental. Você vê Chico Xavier, ele tinha várias doenças. Olha como esse homem morreu, gente. Jesus foi encontrar ele no plano espiritual. Olha que coisa linda. Esse relacionamento com Deus, o caminho que vai nos levar é Jesus Cristo. E eu acho que também Deus conta conosco, né? Deus está contando conosco para que a gente possa promover ambientes mais saudáveis, conversas mais saudáveis e equilibradas. E isso vai ter como resultado também o nosso bem-estar. Eu acho que de tudo que a Joana nos falou hoje, ela quer que uma coisa aconteça, que a gente seja feliz. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Espero estar com vocês também para o próximo capítulo. Agradeço e desejo a vocês uma ótima semana de muita paz, muita saúde, muitas alegrias. E se caso não estiver sendo, procure ajuda. Você merece. Se cuide, tá bom? Um abraço.